Boa noite a todos, mais uma vez, para quem eu não vi, muito bem-vindos. Hoje o convite é para nós refletirmos juntos sobre a vida futura. Nós estamos já no final de fevereiro. E por certo, quando começou este ano de 2016, muitos de nós fizemos planos para o ano todo, não é verdade? Eu também fiz os meus. Mas então o convite é esse. Que tal hoje, juntos, nós refletirmos sobre esses planos que fizemos para este ano de 2016? Vamos pensar juntos um pouquinho? Quando Jesus afirmou, meu reino não é deste mundo, por certo ele se referia à vida futura. Porque o reino de Deus ainda não está na maioria de nós. Porque nós ainda não somos capazes de perdoar os nossos inimigos, de oferecer a outra face. Não vamos nem falar em amar os inimigos, então. E é por esse motivo que ainda o reino de Deus não está dentro de todos nós. Mas é um caminho. E antes de estarmos aqui, de virmos para cá, para o planeta Terra, para este mundo que é uma verdadeira escola, nós, lá na espiritualidade, recebemos um planejamento reencarnatório. E quem sabe até muitos de nós que estávamos em condições naquele momento, pudemos participar até um certo ponto desse planejamento. E aí então nós escolhemos reencarnar naquela família onde o esposo é difícil, onde a esposa, quem sabe, é insegura, onde o filho é rebelde, onde os irmãos nos desafiam e muitas vezes, segundo aos nossos olhos materialistas, nos impede de avançarmos em caminhos que tanto gostaríamos. Certa feita, houve, aliás, aqui neste planeta Terra, que é este mundo de provas e expiações, portanto, uma verdadeira escola para nós, uma mulher, assim como tantas de nós, uma mulher que foi criança, que foi jovem, adulta, e que foi esposa, mãe, educadora e trabalhadora. Nada diferente do que nós somos, né? Ela viveu achando que fazia o melhor. E de fato era uma mulher muito caridosa. Chegou o dia do retorno dessa mulher à verdadeira pátria espiritual. Chegando lá, vamos imaginar, ela bateu na porta. Eis que um anjo abriu a porta e veio falar com ela. E pergunta, quem és tu? E ela prontamente, eu sou fulana. E o anjo, mas eu não perguntei o teu sexo. Perguntei quem és tu. E ela ficou desconcertada e pensava e pensava. Puxa vida, eu sou cristã, mas eu não perguntei qual é a sua religião. Eu perguntei, quem és tu? E assim a mulher ficou muito desconcertada. O que esse anjo quer de mim, afinal de contas? O anjo, vendo que nada mais ia sair dali, apontou o caminho de volta e disse para a mulher, vai, filha, e descubra quem és. Não é isso que nós estamos fazendo aqui
neste planeta, nesta verdadeira escola? Querendo saber quem nós somos? Desde os primórdios, nós trazemos conosco, carregamos conosco essa impressão de que há algo a mais do que simplesmente a morte do corpo físico. Os egípcios, os índios e assim tantos outros povos trazem essa percepção, essa sensação consigo. E lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec ousou perguntar: onde está escrito as leis de Deus? E eis que eles responderam: na consciência. E aí nós já explicaríamos muito dessas ideias, dessas sensações. Aqui mesmo. Então, lá no plano espiritual, nós traçamos, junto com os espíritos encarregados dessa tarefa, algumas metas para nós. Porque nós temos aqui na Terra, e quando iniciou esse ano de 2016, nós traçamos as nossas metas também. Muitas das nossas metas são a curto prazo. E metas a curto prazo, a gente vence facilmente, a maioria das vezes, pelo menos. E acabou. Agora, as metas a longo prazo, elas nos desafiam mais. Elas são mais difíceis. Elas envolvem mais pessoas. Elas envolvem mudanças em nós. E é preciso, ao traçarmos essas metas a longo prazo, lembrarmos de quem nós somos, termos a certeza da imortalidade da alma, que a vida continua após a morte do corpo físico. Porque só assim, ao traçarmos estas metas a longo prazo, quando a cada êxito que conseguimos, nós vamos no lugar de buracos que criamos em nós mesmos, de angústias, nós vamos nos preencher de alegrias em plenitude. Por favor. Mais uma vez. E nesta caminhada aqui, nós temos os nossos encontros. E os encontros de primeira vez, geralmente as pessoas passam por nós e não ficam. Em outros encontros, segundos encontros, podemos chamar assim, quando a gente já teve uma vida, já se comprometeu com outras pessoas e agora aqui nos reencontramos, as pessoas ficam, porque é necessário que elas fiquem e que a gente reajuste o que a gente deixou escapar lá para trás. E temos encontros que são, a maioria das vezes, verdadeiros desencontros. Mais uma vez. Que são as nossas famílias terrenas. A gente, às vezes, se preocupa muito com isso, e com razão, porque é responsabilidade nossa. E esses desencontros não é para que a gente se desarmonize, para que a gente se desanime, muito pelo contrário. Há todo um planejamento em cima disso. Então, convivermos com o marido difícil, com a esposa insegura, com o filho rebelde, com os irmãos que exigem mais a nossa paciência, se faz necessário. Pode passar. Porém, nesses desencontros, encontros e desencontros, nós vamos precisar, muitas vezes, do uso da razão. E hoje nós podemos dizer, já citamos os egípcios, os povos primitivos, hoje nós podemos afirmar,
nós já fazemos uso da razão. Então não nos cabe mais os desculpismos que muitas vezes nós usamos. Ah, eu revidei aquele tapa para me defender. Eu só pisei porque me pisaram primeiro. São ainda os nossos instintos essas atitudes. E que nós temos. E que não é de todo ruim. Mas nós não podemos mais viver só com instintos. O instinto preserva a nossa vida, preserva a natureza e tudo que existe. Mas o homem tem algo a mais que o instinto. Ele tem a inteligência que nos faz usar a razão, que nos oportuniza a estudar, conhecer e desenvolvermos a fé raciocinada de que tanto precisamos. E aqui nós podemos falar da doutrina espírita, que é essa a proposta, a fé raciocinada, através do conhecimento e aos poucos vencendo a nós mesmos, colocando em prática. Então, o instinto tende aos poucos, através da razão, desaparecendo das nossas atitudes. E há muitos de nós que, além da razão, ainda fazem uso da emoção, que já conseguiram dar um passo a mais. Que nós sabemos, nós vivemos aqui neste planeta de provas e expiações e temos escadas evolutivas espirituais diferentes uns dos outros. E é por isso que a convivência, começando pela grande escola, que é o nosso lar, que é onde são os nossos maiores desafios, que vai nos proporcionar este equilíbrio, a aprendizagem. Onde nós temos dificuldades, nós encontramos o apoio naqueles que já conseguiram avançar um pouco mais do que nós ainda estamos nos esforçando, ou às vezes ainda nem pensamos, né? Então essa convivência é muito rica. E o Espiritismo nos oferece esses pilares: Deus, a inteligência suprema e a causa de todas as coisas, a imortalidade da alma, né? Que o espírito sobrevive, continua, a reencarnação, que já fomos criados simples e ignorantes, mas já vivemos em outras vidas. Estamos aqui hoje preparando a nossa vida futura. A pluralidade dos mundos habitados. Sim, existem outros mundos além da Terra. Existem mundos inferiores à Terra e outros bem mais avançados já. E nós sabemos, o nosso planeta Terra está a caminho de um mundo de regeneração. Sabemos também que isso acontece por causa dos seus moradores. Então, mais uma vez, de encontro à necessidade das nossas reflexões quanto aos nossos planejamentos reencarnatórios a longo prazo. E a comunicabilidade dos espíritos a todo tempo, né? No próprio livro dos Espíritos, as conversas de Allan Kardec com a espiritualidade, as obras básicas todas, as reuniões mediúnicas, onde os espíritos, tanto do alto quanto os espíritos que ainda se assemelham muito conosco, estão em sofrimento, vêm em busca de auxílio, vêm trazendo também conselhos, estímulos para seguirmos a nossa caminhada. E quando é natural que quando nós vamos chegando a um certo ponto da nossa idade, a velhice já vai avançando, nos passa algumas coisas pela mente e pelo coração. Uma delas é essa pergunta: e quando o corpo morre, o que acontece conosco? Está lá no livro dos Espíritos, na questão 961. E aí, uma das angústias do espírito é:
quando se encontra no plano espiritual, é a falta de esperança, a dúvida daqueles que não têm fé, os que têm os corações endurecidos e não se abriram para buscar esta fé. É um momento de muita angústia para os espíritos. E falando ainda das penas eternas, na questão 973, outra pergunta que nos passa pela cabeça no momento em que a morte se aproxima. Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos, se a gente se acha nessa categoria? Né? E aí o que passa pelos corações é isso. Saber ou imaginar, porque não é verdade, que estamos condenados para sempre, que acabou as nossas chances. Já podemos imaginar, e se não houvesse uma segunda chance para nós reencarnarmos? E se a gente conseguiu evoluir só até aqui? Deus não seria Deus. Porque Ele é bom, é justo e é misericordioso. E uma reflexão sobre a vida material. O homem pensa ser feliz na terra por satisfazer as suas paixões. É o que menores esforços faz para se melhorar. Estou satisfeito com isso, né? Muitas vezes repara já nesta vida, apesar dessa felicidade efêmera, mas certamente a espiará em uma outra existência também toda material. Por favor. Então, a doutrina espírita, nos apresentando essa visão da imortalidade da alma, nos convida a treinarmos o nosso olhar, a termos um novo olhar sobre a vida, sobre a existência do espírito, sobre a verdadeira vida. Porque muitas vezes nós nos pegamos aqui na terra, essa é a minha vida, é a minha família que eu amo tanto, né? Eu tenho esta minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus amigos, porque são os nossos apegos, né? E os mais difíceis, a família, os amigos. Essa é a minha vida, eu quero ser feliz aqui. E se nós buscarmos ser felizes somente aqui, nós não vamos conseguir. E aí vem as depressões, os suicídios e tantas outras questões que ainda nos abalam muito. Nos convida também a doutrina espírita a reconstruirmos sempre. É da caminhada humana errar. Errar não tem problema. Desde que a gente consiga buscar esta reflexão sobre o nosso erro, ver o que a gente pode reconstruir e fazer o esforço para que a gente não repita esse mesmo erro. E é lá que a gente, na doutrina espírita, que a gente vai encontrar essa frase. Se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para vencer as suas más inclinações, para vencer a si mesmo. Então, o Livro dos Espíritos nos traz também, na questão 999, sobre o arrependimento sincero, se basta durante a vida para pagar as faltas e merecer a graça de Deus. Se a gente comete erros, basta o arrependimento, é muito importante e vai acrescentar muito nas nossas vidas, com certeza. Mas, ainda assim, se faz necessário a gente reparar estas faltas de alguma forma e Deus sabiamente nos colocará isso. E ainda sobre o arrependimento, porque o arrependimento passa várias vezes por nós, se não todos os dias das nossas vidas, né? De alguma coisa que a gente faz. Deus, que deseja apenas o bem de suas criaturas, sempre acolhe o arrependimento e o desejo de se melhorar nunca é inútil. São Luís, o espírito
de luz nos aconselha sobre isso. Então, esse desejo de se melhorar é muito acolhido e nos ajudará muito. E ainda, o que deve fazer aquele que no último momento da vida reconhece as suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Basta, neste caso, arrepender-se. O arrependimento apressa a reabilitação, mas não o absolve. Não tem diante de si o futuro que nunca se fecha. Quer dizer, vamos ganhar uma nova oportunidade, uma nova reencarnação para repararmos essa falta que cometemos. Então, vamos fazer esse esforço este ano, já que fizemos os nossos planejamentos para o ano de 2016. Vamos nos esforçarmos para pintar o nosso presente de uma forma diferente, intensamente, botando um pouco de cor nas nossas vidas, a começar pelo nosso núcleo familiar. Então, nas simples coisas da vida. Mãe, você pode me contar uma história hoje? Ah, filho, hoje eu estou um pouco ocupada, pode ser mais tarde, que agora eu tenho que lavar a louça. A louça pode esperar. Muitas vezes a louça pode esperar. E talvez na hora que a mãe possa contar uma história, o filho já esteja dormindo. E numa história nós podemos fazer muito por uma criança. Parar um pouquinho, ouvir um amigo. Fazermos um esforço de pelo menos estarmos abertos a ouvir aquele que aos nossos olhos nos ofendeu de uma maneira tão intensa. Talvez possa estar desabrochando uma intenção de uma conversa, às vezes nem tem um pedido de desculpa, mas às vezes aí uma conversa já é um caminho, e às vezes a gente se fecha. Vamos colocar esse esforço para ver esse colorido na vida, porque Deus fez a vida assim, fez colorida, fez a vida bela. Nós é que colocamos o nosso olhar de outra forma, na maioria das vezes. Então, vamos, dentro desses planejamentos, agir, traçar estratégias para vencer as nossas dificuldades. Que as nossas estratégias não sejam somente no âmbito profissional, familiar, mas que seja conosco também, profundamente. E se essas estratégias se apresentarem muito difíceis, vamos lembrar dele. Ele disse: no mundo só tereis aflições, mas lembrai-vos de mim, eu venci o mundo. Ele governa este planeta, ele evangeliza essas almas. Lembremos dele. Lembram da história que eu contei no início desta nossa conversa? Pois muito bem. Eis que esta fulana, que nós não demos um nome para não nos identificarmos com ela, viveu aqui na Terra pela segunda vez, porque o anjo lhe mostrou o caminho de volta, e veio novamente, e foi criança, e foi evangelizada, e foi um jovem evangelizado, uma jovem no caso, e foi mãe, e foi esposa, e foi educadora, e foi trabalhadora. E envelheceu, e chegou a hora do retorno à pátria espiritual. E ela fez toda a caminhada de volta. Chegou lá, bateu na porta. E eis que o anjo veio atendê-la e reconheceu. Ah, esta conversa da última encarnação dela. E lembrou dela. Olhou profundamente nos seus olhos e perguntou: quem és tu? E naquele momento, ela já tendo a percepção que ela não tinha aqui na Terra quando encarnada, mas uma percepção do espírito imortal que é,
encheu o coração de alegria e de convicção e disse: Eu sou o espírito imortal. Fui criada simples e ignorante, mas tenho como destinação o apostolado de Deus. Eu sou um ato do amor divino. Tenho muito a caminhar ainda, eu sei. Olhou para os anjos. Tenho vocês, eu não estou sozinha. E eu sei que eu vou conseguir. Porque todos nós fazemos parte da mesma humanidade. E somos ligados todos pela mais sublime lei de amor. Então, que neste ano, ao lembrarmos dos planejamentos que fizemos, da rota que traçamos, vamos nos lembrar de nos fazer essa pergunta. E nós? Quem somos? Para que quando chegue a nossa hora, também de batermos lá na porta e o anjo vier nos perguntar: quem és tu? Pedro, Maria, Francisco, João, Rodrigo, Wilson. Nós possamos também dar esta mesma resposta, cheios de convicção e com muita alegria nos nossos corações. E vamos por lugar desejar que Jesus possa nos aconselhar e nos orientar para que assim seja. Muito obrigada.